Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Estamos aqui no Observatório Militar da Praia Vermelha, mais uma vez, para a gente tratar de um tema importante, fazendo um seminário, que como é de praxe aqui no Observatório Militar da Praia Vermelha, e convidando ali pesquisadores, especialistas que têm grande know-how no assunto, né? Nessa manhã, a gente vai tentar trazer aqui um profissional, um pesquisador que conhece muito bem sobre a questão de meio ambiente, as questões relacionadas ao meio ambiente e a defesa. O pesquisador é o professor Tássio Franck, aqui da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Nessa manhã, ele vai fazer uma palestra, uma apresentação, no caso, né, sobre o papel do narcotráfico nos crimes ambientais. Tá? Ele vai durar em torno, essa palestra, apresentação, vai durar em torno de 40 minutos a 1 hora, seguida de um intervalo para o pessoal poder fazer suas necessidades básicas, e na volta a gente retoma aí com um debate em torno de 20 a 30 minutos, oportunidade em que vocês poderão perguntar coisas atinentes à temática que será apresentada agora pela manhã, diretamente ao professor Tássio Franck, tá ok? Os debates acontecerão da mesma forma como tem ocorrido os debates dos outros seminários. As pessoas poderão fazer as perguntas, escrever no chat, e aí eu leio as perguntas e o professor Tássio Franck responde, tá bom? Espero que todos tenham uma manhã frutífera, com enriquecimento cultural e cognitivo, e passo agora a convidar o professor Tássio Franck para fazer a sua apresentação sobre meio ambiente e defesa. Bom dia a todos e a todas da nossa audiência que nos escutam. Eu quero agradecer ao Coronel Anselmo, nosso coordenador aqui do Observatório Militar da Praia Vermelha, o convite para estar falando sobre esse tema. Esse é um tema que tem sido recorrente em algumas das pesquisas, algumas das publicações que a gente tem conduzido aí nos últimos anos, né? Então, eu vou passar rapidamente para o tema para a gente ter mais espaço lá no final para debater. Rapidamente, só fazendo um sketch, né? Antes, eu sou professor aqui da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, coordeno um projeto de pesquisa que é o Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações, estudos sobre ajuda humanitária e segurança integrada. Desse projeto, muitas das pesquisas, algumas delas, os resultados estão nessa apresentação que vocês vão ver, tá? Então, por mais que estejam só me vendo, pensem que atrás de mim tem toda uma equipe de todas essas instituições aí envolvidas, tem alunos aqui da pós-graduação da ECEM, tem colegas, outros professores que a gente acaba dialogando e trabalhando junto, tá bom? Bem, vamos lá. O tema de hoje, eu vou falar sobre a questão do crescimento do narcotráfico nas Américas e qual que é a influência dela na nossa sociedade, tá? A minha fala, tenho que fazer um alerta, né, que ela é uma fala de um pesquisador, eu não falo pela instituição, isso não é uma posição oficial nem do Exército nem da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, são as posições e conclusões de um pesquisador que está aí debruçado sobre essa área nos últimos anos, tá? Eu vou pedir primeiro para vocês olharem essa figura, e aí eu vou pedir para vocês memorizarem um pouco ela, para a gente voltar nela lá no final da apresentação, né? E aí eu começo com um exercício lúdico para pensar. Na hora que a gente fala, vocês escutam narcotráfico, vocês escutam crime organizado, o que vocês associam? Aonde isso está? Isso é algo que afeta aos cidadãos? A propriedade privada? Afeta instituições privadas ou do Estado? Afeta o Estado? Afeta outros estados nacionais? É um problema de segurança pública? Mas se afeta o Estado, é um problema de segurança nacional? Se é um programa de segurança nacional, a defesa externa tem que se envolver? As Forças Armadas têm que se envolver nesse problema? Se é um problema de questão que é a segurança interna, se é de segurança pública, então são somente os órgãos de segurança que têm que se envolver? Pensem um pouco nisso e a gente vai voltar no final a esse ponto. Bem, muito do falado narcotráfico, eu vou presumir que muita coisa já são debates, lugares comuns que a gente tem, né?
E um deles é, por exemplo, na hora que a gente pensa em narcotráfico, a gente pensa de uma atividade criminosa conectada às favelas, conectada às comunidades, aos bairros pobres, algumas organizações. A gente pensa nele como um, uma atividade com espaços territoriais muito bem demarcados, às vezes, nas cidades, né? Algumas menos, algumas mais, mas a gente pensa que ele tem um locus, né? Bem, acho que a primeira coisa da minha fala que a gente precisa olhar, lógico que existem outras abordagens, é a gente trazer para algumas características desse narcotráfico hoje, no século XXI, mais ainda nessa última década e meia, né, do século XXI. Primeiro, eu costumo falar que eles são um crime organizado transnacional. E por que transnacional? Porque hoje essas facções criminosas elas estão operando em mais de um país. Então, já não é nacional. Ela é binacional, às vezes trinacional, então ela é transnacional. Então, esse é o primeiro ponto, né? O outro ponto é que quando a gente vai olhar para o narcotráfico, um cabedal teórico interessante para a gente olhar é sobre a teoria econômica do crime. Vamos olhar para eles, para essas grandes facções, vamos pensar no PCC, o Comando Vermelho, como empresas globais, tá? Por que empresas globais? Eles compram e vendem produtos de forma global. A gente assiste em Santos, ou no Rio de Janeiro, ou no Porto de Paranaguá, apreensões de fuzis que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Europa, apreensões de armas. A Polícia Rodoviária Federal faz apreensão de armas que estão vindo do Paraguai. A gente tem carregamentos de droga que estão indo hoje para os 5 continentes, só não vai para a Antártida. Então, eles fornecem hoje, por exemplo, falando especificamente da cocaína, para os 5 continentes. Então, percebam que é uma empresa global. São empresas globais. Eles têm conexões globais. Eles compram e vendem de maneira global hoje. Eles não são mais organizações criminosas nem locais, nem regionais, nem estaduais, nem nacionais. Eles são globais. O outro grande ponto é que com toda essa questão da era da informação, da revolução da era da informação, uh, esses grupos têm um network, tem um plus de network muito forte. Na hora que a gente pensa no Deep Web, na hora que a gente pensa em espaços, por exemplo, e moedas como criptomoedas, esses espaços da Deep Web, onde você dialoga e vende e compra serviços de maneira totalmente fora de qualquer alcance de uma legislação, esses grupos eles começaram a conseguir conversar mais, trocar mais, né, fazerem mais negócios, fazerem mais acordos de conveniência, de modo que eles têm um plus nessa negociação. Mas no narcotráfico antes tinha essas conexões. Tinha, mas antes, um Pablo Escobar, para sair para os Estados Unidos, ele tinha que conhecer alguém na América, ele tinha que conhecer alguém que estava vendendo lá, ele tinha que ir ou mandar alguém. Fazer essa conexão não era algo tão rápido, né? Hoje é muito mais fácil para esse pessoal abrir novos canais, abrir novos mercados ou comprar material, né, que eles necessitam de outros mercados. Então é muito mais fluido, é muito mais dinâmico, é muito mais rápido, né? Bem, e o que é o narcotráfico? Por que falar dele? Por que falar, por exemplo, de cocaína? Segundo um estudo da ONU, a gente vive um período de um aumento da produção e da demanda de cocaína global, né? A gente pode falar de uma série de questões que levaram a esse aumento global. Você tem a pandemia, você tem a volta do Talibã no Afeganistão, e aí sabemos o Talibã ele é contra a produção de ópio, então você corta aquele mercado de ópio. Ao mesmo tempo, uma guerra como da Ucrânia fecha um canal de passagem de metanfetamina vindo da Rússia ou de ópio vindo via Rússia, vindo do Irã para entrar na Europa. Então a Europa precisa de uma outra demanda, né, de opioide, uma outra demanda que substitua o opioide, vem a cocaína, né? Então, esse aumento da produção nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, os programas de monitoramento de drogas conduzidos pela ONU têm mostrado esse aumento da produção, principalmente aqui nos nossos vizinhos, Colômbia, Peru e Bolívia, né? Você tem um aumento muito grande. Todo o processo de combate ao narcotráfico feito durante o Plano Colômbia, que bateu muito em cima ali da plantação na Colômbia, ele acabou espalhando, né, para Peru e Bolívia
novas áreas de cultivo, tá? Interessante também, nesses últimos 10 anos a gente começou a ver a cocaína sendo negociada e entrando na Ásia, um mercado muito distante que antes a gente não tinha. A gente tem muito mais conexões hoje na África. Os últimos estudos mostram que está muito mais conectado na África. A gente tem outros mercados no sul, no leste europeu, também muito forte. A gente tem uma outra rota que está se abrindo para esse tráfico no Cone Sul, que historicamente você não tinha uma rota de cocaína no Cone Sul, né, saindo pelos países, pela Bacia do Prata. Então percebam, se vocês olharem os mapas que estão à lateral, percebam que o de cima é o período de 17 a 19, percebam esse período de 20 a 22, como você tem um aumento significativo, né, dessas bolinhas verdes, que são a quantidade de apreensões e o volume dessas apreensões, né? Então, realmente, hoje, ela está muito mais forte. E o Atlântico virou realmente um corredor muito mais forte para isso, né? Bem, seguindo, qual que são os impactos desse aumento da produção de cocaína, da demanda e desse aumento, né, dessas organizações criminosas, né, e essa internacionalização deles e infiltração cada vez mais forte, né, em toda a sociedade, né? Hoje, quando a gente fala do PCC, há pouco o promotor Lincoln Gaquia deu números de cerca de 40 mil indivíduos trabalhando dentro do PCC. 40 mil indivíduos, que seja 30 mil indivíduos, 40 mil indivíduos é muita gente. É uma empresa realmente gigantesca. Bem, quais são os impactos na nossa sociedade como um todo? E aí eu não estou pensando só no Brasil, eu estou pensando nas Américas, tá? São impactos em cima do Estado, são impactos em cima das nossas instituições privadas e públicas, são impactos em cima da nossa sociedade. Que tipo de impacto, né? O primeiro, a gente vai ver, é exatamente o processamento de droga. É o tráfico local, é o tráfico internacional, é esse estímulo ao uso, é esse estímulo ao crime. Então, esse é um primeiro impacto que gira, né, há muito tempo, né? E ele gera novos impactos. Ele vai ter novas demandas, ele gera novos impactos. Entre eles, a questão ambiental. Por quê? O crime ambiental, a gente vai ver mais à frente, ele vira um negócio paralelo. Mas além de ser um negócio paralelo, a gente tem que pensar que em determinados locais você está provocando desmatamento para plantar droga, né? A gente está falando de produções de toneladas. Então você está substituindo, né? Você tem atrelado a isso questões de poluição ambiental. Quando você vai fazer o processamento da cocaína, você vai usar uma série de produtos químicos. Você vai usar gasolina, você vai usar éter, e o resíduo desses produtos vai cair no meio ambiente, sem o menor controle. Então você tem uma questão de poluição ambiental também muito forte. Para falar de uma área, quando falar das conexões que a gente vai ver deles com a mineração ilegal, você tem toda a questão do mercúrio. Mas por que eles estão nessa área ambiental? Por que tem essa conexão? A gente vai ver que o forte disso é a questão de lavagem de dinheiro. Um dos grandes pontos é a questão de lavagem de ativos do narcotráfico, e a gente fala mais um pouquinho. Um outro grande impacto que cada vez mais a gente vê nas Américas é a questão da corrupção de maneira multissetorial. Então, a gente tem corrupção a nível municipal, estadual, federal, você tem essas questões de suborno, você tem gente do sistema político ou judiciário sendo cooptado. Então, a corrupção, né, ela anda junto com o narcotráfico à medida que ele está se expandindo e, em determinados momentos, ele tem uma dinâmica, às vezes, de não enfrentamento e de tentar cooptar, né, de tentar subornar, porque às vezes é mais barato você subornar do que você partir para um enfrentamento aberto com o Estado. É uma lógica muito parecida com a lógica das máfias europeias, tá? Um outro grande impacto e o que a gente mais sente quando a gente pensa em narcotráfico e organizações criminosas é a violência, não é? Na hora que a gente pensa em mortes violentas, em assassinatos, né, em guerras de facções, em enfrentamentos entre essas facções ou enfrentamento do Estado por um controle territorial ou por competição, né, de rotas, por competição de mercados de consumo. Então, a violência talvez seja a faceta mais visível quando a gente vai falar em narcotráfico nas Américas. E a gente vai entrar nessa faceta, mas tem que lembrar, se ela é a ponta do iceberg, a gente tem todo essa outra parte desse iceberg que a gente não vê. Corrupção, crimes ambientais, crimes correlatos, né? Então, vamos falar da violência. Vamos chegar na violência.
O estudo que saiu esse ano, né, no final, na verdade, no final do ano passado, o estudo da ONU sobre índices de homicídio. Eu não estou falando de mortes violentas por acidentes de trânsito, eu não estou falando de suicídios, mortes violentas em acidentes de trabalho, nós estamos falando somente de homicídios. Na hora que a gente olha somente os dados de homicídios, né, o mundo perdeu 460 milhões de pessoas assassinadas, né, a sua maioria homens. As Américas são o segundo continente que mais perde gente por ano. A gente só perde para a África, né, um continente com uma série de instabilidades, uma série de guerras civis, uma série de presença de grupos terroristas que estão disputando territórios muito mais fortes do que aqui. E a gente só perde para eles. O detalhe é que a gente tem uma população muito menor do que a população africana, soma-se o cômputo geral da população do continente. Então percebe que a gente vai ter um número muito alto, né? E quando a gente olha esses dados, opa, aí. Quando a gente olha os dados globais, é interessante pensar uma coisa. Tá, homicídios, mas pode ser um homicídio de um crime passional, né? Pode ser um homicídio motivado por motivações políticas, não é? Fala-se tanto de polarização, então pode ser esse o motivo. Mas na hora que a gente realmente olha os dados da ONU, 50% dos homicídios nas Américas é relacionado ao crime organizado. Então, daqueles 154, pelo menos 75, em torno de 70, mais de 75 mil, são somente com crime organizado. Mais 20% que são outros crimes correlatos, em que alguns deles até podem não ter uma conexão direta com uma organização criminosa, mas podem estar correlacionados. Para você conseguir comprar droga, para você conseguir pagar uma dívida. Então, assim, você tem 70% da população morrendo por crimes relacionados, né? 50% a organizações criminosas e mais 20% também a outros tipos de crimes violentos. Se a gente for pensar uma violência doméstica, questão passional, nós estamos em torno de 11%, muito menor do que a média global, que é 31%. Muito menor que a própria média europeia, que é quase 70% desse tipo de violência. Mas aí, quando você vai olhar o global, o que é o crime organizado global na Europa, ele é muito menor, né? Então, o crime organizado, ele realmente é um driver de violência e de homicídio nas Américas como um todo. Esse é o impacto que a gente sente de maneira muito forte. E quanto que a gente perde? Né? Quando a gente fala desses impactos, muita gente gosta de trazer as tabelas de proporção por 100 mil. Eu fiz questão de trazer uma tabela com os números brutos, o número realmente total de vítimas, porque se a gente fala de segurança humana, e cada vida importa, todas as vidas importam, então vamos mostrar um número exato, né? E aí, se a gente olha o Brasil, em 21 nós perdemos mais de 45 mil pessoas para esse tipo de crime, para assassinatos qualificados, né? O Brasil, durante muito tempo, perdeu um Vietnã. Hoje, o que o Brasil perde por ano é muito mais do que os Estados Unidos perdeu na guerra do Afeganistão e Iraque, somados, dessa população como um todo. Então, a, essa violência que chega, ela realmente é muito forte. E quem que a gente está perdendo? É interessante a gente pensar em quem a gente está perdendo, para a gente associar em um outro impacto que isso tem. Nós estamos perdendo jovens de 15 a 44 anos, é a maioria. O que essa faixa populacional tem? Homens, principalmente. População economicamente ativa. Então, nós estamos perdendo força de trabalho, né? As Américas como um todo perdem força de trabalho à medida que você tem uma parte dessa população sendo perdida para assassinatos correlacionados a isso, tá? Bem, se essa violência tem um impacto muito grande, a gente vê, nós vamos falar agora de uma outra faceta que a gente não vê. Talvez ela esteja mais difusa, mais perdida ainda numa névoa, até porque ela é um pouco mais recente, essa conexão. Quais são as conexões do narcotráfico com crimes ambientais, né? Essa questão de crimes ambientais, ela está dada no mundo inteiro e nesses últimos anos ela vem cada vez mais ganhando espaço, né? A Interpol, para tentar falar do que são crimes ambientais, já olha desde pesca ilegal, caça, tráfico de animais, né? Exploração de madeira, exploração ilegal de petróleo, garimpo ilegal, mineração ilegal, poluição ambiental.
você tem uma série de crimes ambientais. E é interessante que aí, inclusive, ela vai já colocar essa questão da poluição ambiental, né? Resíduos de processamento de drogas. Se vocês olharem nos documentos deles, você já vai achar essa questão como um dos pontos que está lá. O outro ponto vai ser essa questão da mineração ilegal. Quem viu o filme Diamantes de Sangue, né? Hoje a gente poderia realmente também fazer um filme sobre essa questão do ouro vermelho, desse ouro manchado de sangue, que a gente também vai ver, é um outro ponto. E aí é nele que eu vou querer entrar agora para falar de um case, né? Como a gente tem um tempo curto, a gente precisa focar em um case. O case que eu vou falar é a questão da ligação do narcotráfico com a mineração ilegal, especificamente nos países amazônicos, né? Por que nos países amazônicos? Porque a gente fala, quando fala de questão ambiental, quando a gente vai falar da importância da questão ambiental e a gente é pressionado enquanto nação para preservar o meio ambiente, né, ou seja, algo que entra numa parte de segurança internacional, muito se olha para a Amazônia. Então vamos olhar aonde o narcotráfico está em crime ambiental nessa região, em todos esses países. E aí tem um jargão nos últimos 10 anos que tem se cunhado na área, que é o ouro é a nova cocaína, né? E esse jargão já explica muita coisa dessa associação direta. Se a cocaína é uma droga com um produto extremamente lucrativo e importante, é um carro-chefe dessas organizações, se o ouro é a nova cocaína, o ouro gradativamente tem passado a ocupar também um espaço importante dentro do crime organizado transnacional, né? Mas antes, é preciso a gente pensar assim, mas aonde a mineração, aonde esse ouro impacta? Nós estamos falando de segurança humana. Bem, a mineração em si, quando essa mineração é ilegal, ela impacta em uma série de áreas. Ela impacta na saúde, ela impacta na contaminação de mercúrio, ela impacta no aumento da prostituição, ela vai impactar no aumento de assassinatos e violências também. Então você tem um impacto que é muito para além só da mineração, só do desvio, né, só do contrabando ou só daquela violência ali. Você tem um impacto que se espalha na sociedade como um todo, tá? Bem, mas se a gente vai falar dessa mineração, primeiro a gente precisa voltar alguns passos atrás e nós vamos falar, né, rapidamente, por que mineração é legal, qual é o tamanho desse mercado e qual é o histórico desse mercado. Qual é o histórico de mineração? O que é o garimpo nas Américas? O que é a comercialização de metais preciosos, desculpa, nas Américas? Se a gente pensar a mineração nos países sul-americanos, desculpa, ela é um fenômeno histórico e também um fenômeno cíclico. Histórico por quê? Se a gente for pensar o ciclo do ouro no Brasil, se a gente for pensar nas minas de Potosí, se a gente for pensar nas minas do México, historicamente a região sempre produziu ouro, prata e outros minerais para exportação. Ouro é uma moeda aceita em qualquer lugar. Ouro é ouro. Não é dólar, não tem câmbio, você tem ouro, né? Então, fácil de carregar, inclusive. Você tem um aumento da demanda internacional por ouro nos últimos anos, né? Em partes arrastados, tem estudos do World Gold Council que mostram, por um processo desde 2014, da Rússia se preparar para as sanções econômicas da guerra na Ucrânia, ou das sanções econômicas do Oriente, mesmo antes dela pensar numa guerra na Ucrânia, desde 14, e se tornar a terceira, passando para a segunda maior reserva de ouro do mundo. Então, se a gente pensa por que às vezes algumas sanções econômicas não funcionam, é porque ela tem um lastro ouro e ela tem ouro para pagar as suas contas e honrar suas dívidas hoje, e ela acumulou isso desde 2014. O garimpo, enquanto uma questão interna dos países, e aí eu estou falando de todos esses países amazônicos, sempre que você tem crises econômicas ou você tem regiões com crises estruturais, o garimpo é uma saída para populações onde você tem uma desigualdade social, às vezes mais extrema, né? E por quê? A gente vai falar disso mais à frente. Porque você tem leis, até às vezes você tem boas leis ambientais, mas você tem uma fiscalização baixa, ou então você tem leis mais permissivas e uma fiscalização ausente, né? E por que também ele é cíclico?
E por que às vezes você tem garimpos, como o garimpo do Lourenço no Amapá, que tem mais de 100 anos? E o garimpo não tirou ouro, não deveria acabar? Não. A questão é que com novas tecnologias, você acaba reprocessando o que era o resíduo daquele garimpo. Você consegue tirar. Você, quando faz a mineração de ouro, principalmente por peneira, uma parte você não consegue, é muito fino aquele ouro e ele ia embora, de volta para o leito do rio, de volta para a área da mina. Agora, com novas tecnologias, você consegue voltar naquele substrato e minerar ele de novo, processar ele de novo e tirar mais ouro dali. Ou seja, a gente, por isso que é uma coisa cíclica, que você tem regiões de mineração que estão sempre voltando, né? Então, isso ainda é uma outra característica dessa questão da mineração. O que é o tamanho da mineração nesses países amazônicos? 10% da produção global. Os países amazônicos respondem por 10% da produção de ouro do mundo, né? E quem deles responde, né? Porque se a gente estava falando lá atrás de demanda, produção e demanda, né? Igual cocaína tem produção e demanda, ouro tem produção e demanda. Então, na hora que a gente olha a produção, Peru, Brasil e Colômbia produzem 80% do ouro exportado pela região. Canadá, Suíça, Estados Unidos e União Europeia compram mais de 70% desse ouro. Então a gente sabe, né, o destino deles, sabe de onde sai, isso tudo são dados abertos. E quando a gente começou a se debruçar sobre isso, a gente começou a achar alguns resultados interessantes e vocês vão ver as conexões aí com a questão do crime. Um dado interessante, mesmo com a história, né? Um dado interessante é que, por exemplo, na hora que você olha a tabela que está à direita, você tem a produção declarada do Peru, né? Você tem na coluna do meio a produção alegada pelos outros países que compraram do Peru. E você tem 265 toneladas que não tem origem. E você tem o Peru exportando 100% mais ouro do que ele produz. E Brasil e Colômbia exportando menos. Na tabelinha embaixo, pequena, você vai ver, e aí não precisa ler número, é só ler as cores. O que está em azul é o que aquele país exportou além do que ele produz. O que está em vermelho é o que aquele país produziu, exportou a menos do que ele produz. Então vocês vão ver que o Peru tem uma constante de ser um grande exportador de ouro muito mais, né, do que os outros. Por que isso? Historicamente, o Peru sempre foi um grande exportador de minérios. Então ele tem toda a rede, né, montada. Ele já tem ali dentro os contatos internacionais para quem compra, quem vende em grande volume. Então, você tem uma tendência na economia de um fluxo ou de uma corrente que é mais fácil quando você tenta vender por quem já tem essa cadeia estabelecida. Bem, peço desculpa pela tosse, a garganta um pouco seca. O que a gente tem nesses três países e na região amazônica? A gente tem uma série de tríplices fronteiras, né? A gente tem uma série de espaços aonde a governabilidade e as características dessas fronteiras permitem que esses grupos transitem com o ouro de um lado para o outro, de maneira mais fácil. São regiões em todos os países com fronteiras porosas, com baixa presença do Estado, com profunda desigualdade social, o que possibilita que o narcotráfico arregimente parte dessa população, né? E são regiões isoladas, né? Mais isoladas do seu centro de poder. Né? Se a gente olhar o mapa da Amazônia, quem lembra, a questão das estradas que chegam ao coração da Amazônia são muito poucas, né? Tem toda uma região que ela é ribeirinha, que ela o transporte é ou aeronave ou embarcação, né? Então isso isola a região do centro de poder. Essa ausência ao narcotráfico é essencial. E ao narcotráfico, para ele, esse não é um problema, é exatamente a facilidade. Menos fiscalização, menos presença do Estado, é mais fácil ter área de produção, é mais fácil ter área de exportação, é mais fácil ter controle de rota.
né? Então, as rotas a partir, usando, né, o corredor amazônico, são rotas importantes, né? São rotas hoje que têm crescido, né, cada vez mais na região. Bem, mas e a conexão, então, do garimpo com o narcotráfico? Vamos descer nela um pouco. Eu vou pegar um exemplo de um país, né? Se a gente olhar a Colômbia, em vermelho, marrom, vermelho, tá as áreas de produção e cultivo de cocaína. Em amarelo, são as áreas de garimpo, incidência de garimpo ilegal. Notaram alguma semelhança? A mesma bacia hidrográfica, a mesma calha de rio. Percebam como se sobrepõem regiões de cultivo e tráfico com regiões de garimpo ilegal. Bem, se elas se sobrepõem, isso quer dizer que elas podem usar a mesma logística. Qual é a logística que a gente assiste, por exemplo, né? Quem viu a série Narcos lá, muito clara no narcotráfico, logística aérea. Não é? São os aviões que a Força Aérea Brasileira derruba, né? Faz os seus tiros de interdição. Então, o narcotráfico se utiliza muito deles. Mas a gente vai lembrar de memórias recentes do narcotráfico, do garimpo sendo utilizando também esse meio aéreo, né? Se a gente for pensar na terra indígena Yanomami, a quantidade de voos para dentro da terra indígena Yanomami, por exemplo, mapeados aí uma imagem do radar primário ali de Boa Vista, é enorme. Uma operação da Polícia Federal apreendeu ou destruiu 59 aeronaves em 2021. Olha o volume de aeronaves que é. Na hora que a gente está falando de horas de voo são computadas em dólar, e horas de voo são caras. Mas será que o ouro dá tanto lucro assim para justificar você gastar 1.000, 2.000, 3.000 dólares de hora de voo para levar combustível, para levar comida, levar equipamento pesado e voltar com algumas gramas, com alguns quilos de ouro? Será que é só isso? Então a gente vai ver que tem mais coisa ali além do ouro, né? Essa logística também, quando a gente fala, ela é multimodal. Se a gente está pegando isso no garimpo, a gente pega isso na cocaína, né, no transporte de cocaína. Algumas vezes já, inclusive, no mesmo avião, as duas coisas. A gente pega na embarcação, né? Então percebam que ambos usam isso. O narcotráfico, mais ainda, isso é um incremento da rota, tem crescido e tem se tornado mais capaz, no sentido que hoje, uma coisa que há 10 anos atrás era impensado na bacia amazônica, era a questão de narcos submarinos. A partir de 2015, a gente pegou o primeiro e a gente vem pegando sucessivamente outros narcos submersíveis ou semissubmersíveis na bacia amazônica, ou então você apreende esse navio já na costa da Espanha, ou já na costa próxima às Ilhas Canárias, onde eles precisam reabastecer para seguir para a Europa. E quando você prende a tripulação, tem um equatoriano, tem um brasileiro, tem um colombiano, tem um peruano dentro da tripulação, né? Então, percebam que dessa rota aumentou muito. São navios aí, embarcações que levam algumas toneladas de drogas. Custam caro, né? Custam realmente muito caro. Mas o problema da conexão da cocaína com o ouro, ele também está muito na questão da lavagem de ativos, né? A cocaína é um dinheiro legal e você precisa lavar esse dinheiro para tornar ele legal. O ouro facilita isso de maneira assustadora para essas organizações do crime organizado transnacional. Por quê? Vários motivos. Um deles, se a gente já está falando de baixa presença e baixa fiscalização, a legislação em todos os países amazônicos fala que a responsabilidade de atestar que o ouro é de uma mina legal e não é de uma reserva indígena e não é de uma área de proteção, é de quem compra ou vende. O Brasil agora, recentemente, retirou isso, né? Mas não colocou nada em substituição. Então, você continua tendo uma zona cinza na compra e venda de ouro em todos esses países. Apesar de já existir tecnologia, né, e conhecimento para isso, apenas a Colômbia aprovou, em 22 de dezembro do ano passado, uma lei
que fala sobre a traceabilidade do ouro. Quem compra e vende ouro vai ter que fazer uma análise de traceabilidade mineral para exatamente determinar de que região, de que mina saiu aquele ouro, né? Outras formas de você ver isso é o follow the money, é você seguir o balancete de produção das empresas e exatamente ver se você tem alguma mina que historicamente produzia 1 quilo de ouro, da noite para o dia começar a produzir 10, 12, 20 quilos, né? Exatamente, às vezes esquentando o ouro que vem de minas legais. Então, esse processo de lavagem de dinheiro com o ouro, como ele é tão facilitado, e eles usam tanto por quê? Como é fácil você retirar, você investir. O narcotráfico investe na compra de maquinário, no pagamento de salário, em uma série de questões, e coloca isso na mina e tira o ouro, né? O narcotráfico, quando você vai lavar o dinheiro, muitas vezes você vai gastar 80% do seu lucro para lavar o dinheiro. Uma série de transações, e aí quem é especialista na área vai mostrar que tem N maneiras de fazer isso. Quando você tem um ouro, a taxa é muito melhor. E aí você sobra mais dinheiro, você vai gastar 40% do seu lucro, ou seja, 50%, ou seja, a quantidade que sobra é muito maior. Daí eles investirem nisso de maneira muito pesada, né? De modo que em alguns lugares hoje, a mina não precisa dar lucro. O ouro não precisa dar lucro. O motivo do ouro é a lavagem de capitais dos ativos da cocaína. Então eu não preciso que a mina dê lucro com o ouro em si, né? Ela pode, em alguns casos extremos, somente estar ali para justificar a lavagem de ativo da cocaína. E como que o crime organizado se organiza no setor do ouro? Como ele se envolve? Bem, às vezes ele se envolve em alguns países, por exemplo, na Colômbia, Peru, ele se envolve diretamente. Esses grupos são donos das minas, eles controlam diretamente pequenas e médias empresas e eles controlam toda a produção. Em alguns outros, é um pouco mais indireto. Eles dão suporte para a cadeia de produção, eles compram equipamentos e entregam para quem vai minerar, em troca do material, ou eles vendem serviços de proteção, ou de suporte logístico, ou fazem extorsão. É mais indireto, ele não está diretamente na produção, mas ele está ali envolvido. E você tem um outro ainda muito mais tangencial, que são grupos, às vezes, até de fora do continente, que vem ser o cliente, né? Ele não participa diretamente nem do abastecimento logístico, nem do controle das minas, mas ele é um cliente ativo, né, na compra do ouro exatamente para a lavagem dos ativos deles. Na hora que a gente olha isso para a região, opa, Barros, pode passar uma aí? Aí foi. Por exemplo, um mapeamento que fizemos sobre quais são algumas das principais organizações do crime organizado transnacional envolvidas diretamente com a questão do ouro, tá? Isso aqui a gente fez em fonte aberta, mas a gente vai ver, né, no próprio Brasil, o trem de Aragua, que é venezuelano, né, ou cartel de Los Soles. A gente vai ver na Colômbia, por exemplo, um cartel de Sinaloa, que é mexicano. A, a gente vai, ou um LN, né, que está ali na divisa com o Peru. A gente vai ver no Equador, dissidente da Farc colombiana, dissidente do ELN do Peru. A gente vai ver no Peru, por exemplo, a La Dangreta, que é uma das maiores e mais violentas máfias europeias, como um cliente de compra de ouro, né? A gente vai ver uma série de atores, inclusive o Hezbollah, por exemplo, vindo na região comprar esse ouro, negociar esse ouro e usar ele para essa lavagem de ativos. Então percebem que, de repente, essa é uma conexão muito forte do ouro com grupos que naturalmente sempre estiveram ligados de maneira muito forte ao tráfico internacional de drogas, né? E essa conexão tem sido cada vez mais forte, né, nos últimos anos. Bem, se nós estamos falando de um crime organizado que vem da Europa comprar ouro ou se envolver aqui, ou de um cartel mexicano que vai atuar na América do Sul, ou um cartel da América Central, ou um PCC atuando em alguns lugares, às vezes até já fora do país, olha, então aí eu vou voltar para vocês.
Onde que nós estamos? O problema é o quê? É um problema de segurança pública? É um problema de segurança nacional? É um problema... Opa, voltamos aqui. Na verdade, na hora que a gente for olhar, a gente tem nessa região toda aqui uma grande área cinzenta, em que vários dos nossos estados não conseguem identificar se esse é um problema de segurança pública ou de segurança nacional. E ora você usa Forças Armadas para combater o garimpo, ora você usa Forças Armadas para combater questões de segurança pública. No Brasil a gente conhece como GLO, nos outros países você tem outros esquemas, né? Mas, por exemplo, na Colômbia você tem uma brigada hoje vocacionada só para tratar de crimes ambientais e questão da mineração ilegal. O Equador usa hoje o exército para combater a mineria ilegal. Então, percebam que você tem atores de defesa externa hoje envolvidos nisso. E isso perpassa outros estados. Então, aqui você tem uma outra questão, e aí eu trouxe uma outra palavrinha aqui, que é a segurança internacional, para falar de uma outra zona cinza, né? Então, percebam como é tudo realmente difícil de você pensar, porque na hora que você está falando de algo que impacta uma série de estados, que impacta a segurança humana, que impacta uma segurança ambiental da região, você vai começar a flertar com conceitos e ideias da segurança internacional. Então, é realmente uma zona cinzenta, tá? Mas, para não terminar a apresentação só falando dos problemas, né, eu quero trazer uma questão, né? A gente tem um teórico nas ciências militares que é muito caro a quem estuda a área, que chama Clausewitz. É um general prussiano que escreveu uma obra chamada Da Guerra, publicada em 1832. E ele fala sobre uma tríade que sustenta a guerra. Essa tríade é o povo, o Estado e as Forças Armadas, né? Dentro dessa tríade do Estado, do povo e das Forças Armadas, se a gente fizer uma brincadeira de trazer isso, né? Já que nós estamos falando de uma confrontação com um ator violento que mata mais de 50, que é responsável por mais de 50% dos homicídios, que é responsável por uma taxa de homicídios muito maior e muito mais violenta que uma série de guerras, se a gente fizer essa correlação pensando em uma guerra, o Equador agora declarou exatamente como uma guerra interna o que eles estão passando, e colocou como estado de exceção, a gente pode pensar em se esses três pontos de equilíbrio onde está, na hora que a gente fala de Forças Armadas, a gente vai passar isso para instituições de segurança, né? Que, junto com o Estado, são responsáveis por monitoramento, por repressão. Mas o que falta? Coordenar regionalmente. A gente combate só no nosso país. A gente combate só no Equador, só na Colômbia. Existem iniciativas e operações espelho ocorrendo, às vezes, em dois lados da fronteira. Mas são poucas e são tímidas. E não existe um espaço realmente fixo e coletivo, perene, de debater o problema e coordenar ações contra esse tipo de problema. Então, esse é um ponto. Outro ponto é a questão do povo. Bem, o povo é quem sustenta a opinião pública. Então, tanto política pública para resolver desigualdade nessas regiões de fronteira, nessas regiões mais fragilizadas, só que não podemos resolver o lado da fronteira do Brasil. Porque se você deixa a desigualdade do outro lado da fronteira, no Peru ou na Colômbia, o narcotráfico vai continuar daquele lado da fronteira e vai migrar para o lado de cá. Então, você tem que também ter uma coordenação regional para tentar uma redução de desigualdade dos dois lados. E outra é uma comunicação franca, direta e muito bem pensada com o apoio popular para esse tipo de ação, né? Isso é uma maneira de você ajudar a combater toda aquela questão do suborno, da entrada desses grupos, né, nas instituições de Estado. Tá? De modo geral, né, para encerrar, não existe solução fácil, é um problema extremamente complexo, mas existe um caminho. Um caminho é tentar entender na região o que são os consensos, o que é o problema. À medida que a gente entender o que são consensos comuns a todos esses países, a gente vai poder construir, né, novos caminhos, tá bom? Bem, encerro, deixo algumas referências de livros, algumas referências de estudos que vão ser
publicados em breves aí. Algumas referências e agradeço a todos. Muito obrigado. Pessoal, eu não estou aparecendo aqui, mas eu estou na sala, eu vou chamar o intervalo. Aí, depois de 10 minutos, a gente segue para os debates, tá ok? Então, vamos dar 10 minutos de intervalo. São no meu horário 10h48. Quando for 11 horas, a gente retoma os debates. O procedimento dos debates segue o mesmo dos demais seminários. Quem desejar fazer uma pergunta, é só escrever no chat, que a gente lê aqui e o Tássio, nosso professor Tássio, vai responder as perguntas, tá ok? Pessoal, 10 minutos de intervalo aí. Pessoal, mais uma vez, bom dia. Estamos retornando aqui para a nossa fase de debates aí hoje. Vocês não estão me vendo, o foco aí é para o nosso palestrante, o nosso apresentador, que é o professor Tássio, ok? Vamos iniciar agora a nossa fase de debates, tá bom? Primeira pergunta foi feita pelo Gilian Helvas, do GMRJ. Eu não sei que sigla é essa. Qual o prejuízo para o Brasil em reais dessas atividades criminosas? Qual o prejuízo para o Brasil em reais dessas atividades criminosas? Isso é uma pergunta. E ele faz uma segunda pergunta. A resolução do problema passa pela segurança multidimensional integrada a outras ferramentas? Então, essa foi feita aí a pergunta pelo Gillian Revos. Vou passar a palavra aí para o nosso professor Tássio. Gillian, obrigado pela pergunta. O prejuízo, eu acho que assim, eu não tenho um número para te dar, mas eu vou te dar um espectro desse número, tá? Um espectro do tamanho do prejuízo. Você tem um prejuízo direto. Na hora que nós estamos falando de mineração ilegal, a mineração em si não é crime, minerar não é crime, tá? Mas você minerar sem as concessões, sem as devidas concessões, ou o transporte sem as devidas concessões é o crime e é o que a gente vê nos boletins de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, nos processos que tem nessa área, tá? E enquadrado em qual dos crimes? Um dos crimes que mais enquadra essa questão do garimpo? Usurpação da União. Porque à medida que você está tirando o subsolo da União, né, que pertence à União, o subsolo pertence à União, sem pagar o devido imposto, você está dando um prejuízo aí para a União. Apesar que o imposto em cima do ouro é 1,5%, 2%, é um imposto muito baixo, tá? Mas é um prejuízo à União ali, né? É um prejuízo à União à medida que você não faz a recuperação ambiental da área. E esse é um custo que ficaria na União. À medida que você contamina o rio com mercúrio, né, vamos falar, por exemplo, da terra indígena Yanomami, você tem uma população contaminada, você tem que a União exatamente ir prover saúde para essa população. Se está numa área isolada, você vai gastar horas de voo de helicópteros da Força Aérea e do Exército, que são horas de voos pagas em dólares, ou mesmo da FUNASA, né, e da FUNAI, do DCEI. Mas então você tem um custo de saúde atrelado a isso, né? Então você tem um custo humano, você tem um custo daquilo que a gente comentou, de perda de uma população, de uma juventude, perda de uma população economicamente ativa, que torna às vezes a mão de obra em determinadas áreas mais caras, né? Então eu digo, se eu não tenho um número para falar, ó, é tanto, o cálculo é tanto, porque não é um cálculo simples de se fazer, tá? Mas são com certeza alguns milhões ano, né, que a gente perde com isso. Além do que a gente perde também com essa questão de parte desse ouro estar sendo levado para outros lados, né? Se a solução passa pela segurança integrada, passa por uma segurança multidimensional, passa. Tanto nacionalmente, né, quanto internacionalmente. Né? Porque o que acontece é que muitas vezes um ouro que é garimpado em Rondônia, em Roraima, ele vai ser processado, vendido ou vai ter um outro caminho, às vezes até em São Paulo, às vezes no Amazonas, às vezes no Pará. Então, você tem que ter uma integração entre as agências para conseguir identificar isso, tanto de fiscalização quanto as agências de segurança. E às vezes a gente sabe muito bem que, embora a gente tenha uma série de sistemas para tentar fazer esse monitoramento, né, muitas vezes eles não conversam. Né? A ideia hoje que saiu desse
SUS da segurança pública, de você tentar integrar um pouco mais, é uma demanda que vem na área há muito tempo, é uma iniciativa de você tentar construir uma segurança integrada. Tá? Segunda parte da sua pergunta, resposta. É uma segurança multidimensional? É, porque você não vai solucionar o problema. Aliás, o problema a gente não soluciona, a gente vai conseguir reduzir esse problema, né? Mitigar o problema, minimizar o problema. Você não vai resolver isso somente com o braço forte, somente com a segurança pública. Você também tem que resolver isso com o desenvolvimento regional. Você também tem que desenvolver isso com uma comunicação estratégica clara, com você fazer um input de valores claros, né, para aquela população em todo, tanto mostrando que você vai ter alternativas para essa população, entregando alternativas reais para ela, quanto mostrando, no outro lado, que não compensa entrar no crime, porque as punições, e você vai acabar sendo pego, são muito altas. Essa é uma equação que entra esse outro lado, que não é da segurança pública. É do desenvolvimento, é dessa maior atenção às populações como um todo. E voltando, tanto a nível interno dos vários estados, mas como a nível regional, a gente tem que acordar isso com os parceiros, acordar isso com nossos países vizinhos e fazer isso de uma forma integrada. Não adianta o Brasil ter uma campanha enorme para a erradicação do mercúrio, para não comercialização do mercúrio, se a gente às vezes vai ter um país vizinho onde o mercúrio é livremente comercializado, você tem um disque mercúrio, e a pessoa te entrega quantas gramas de mercúrio você quer, de mototáxi, e esse mercúrio facilmente entra para dentro do Brasil. Então, a repressão, por exemplo, a esse tipo de insumo tem que ser regional, não adianta ela ser só num país. CMRJ GMRJ é Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Escreveu aqui o Gilian Helves. Muito obrigado pela pergunta, Gilian. Vamos agora passar para a próxima pergunta, feita pelo Janilson Pessoa Cabral. Considerando que a autorização da extração de ouro é feita pelo Estado, como o narcotráfico apropria-se desse segmento econômico? Janilson, obrigado pela pergunta. Foi um pouco aquilo que eu falei, o narcotráfico ele se apropria de várias maneiras. Às vezes ele é só um cliente, e ele pode ser um cliente de uma mina legal, que produz de maneira regular, né? De uma mina que às vezes tem alguma irregularidade, mas não chega a ser uma mina ilegal, mas ele também está ali ajudando. À medida que ele está fornecendo e comprando insumos para aquela mina, ele aumenta às vezes a capacidade da mina produzir, ele está envolvido ali e está recebendo esse ouro para poder fazer a lavagem de dinheiro dele. Mas, em teoria, pensa como uma zona cinza, porque a mina pode ser legal. Como que entra no ilegal também nisso, né? O processo de PGL, que é a permissão de lava garimpeira no Brasil hoje, ele é relativamente demorado, ele tem uma burocracia para se passar, e muitas vezes o que esses indivíduos fazem é encontrar uma outra área que tem ouro, às vezes próxima a uma PGL regular, e eles passam a minerar essa área que é irregular. Passam a minerar ou dentro de uma reserva indígena, ou dentro de uma área de proteção ambiental, ou simplesmente fora da sua PGL. Mineram e vendem o ouro como se o ouro tivesse saído daquela mina que é regular, aquela permissão de lavra garimpeira que é regular. Né? Então, percebe que aí você tem essa questão que, como é que você consegue ver isso? Como é que você consegue fiscalizar isso num país continental, numa região, né, que cobre ali 60% tanto do nosso estado quanto da própria América do Sul, né? Com uma baixa presença de atores de segurança, de fiscalização em toda essa área, né? Então, é muito difícil você fazer essa fiscalização. O Brasil está um pouco à frente dos outros países, a gente tem o Sensipan, e à medida que a gente tem o Sensipan, ele consegue fazer parte dessa fiscalização por imagem de satélite e com auxílio de inteligência artificial, né, para tentar indicar, né, aonde você está tendo esses garimpos. Eles conseguem ver por turbidez de água de alguns afluentes, dependendo do tamanho da mina, e aí depois eles fazem aproximações ali e conseguem identificar algumas. Mas identificar onde tem, para a Amazônia, dependendo do lugar, nós estamos falando de 3, 4 horas de voo de helicóptero para chegar naquela região. E quem que teria
a obrigação de ir lá, às vezes é o IBAMA, ou o ICMBio. E será que o ICMBio tem essa quantidade de helicópteros, fiscais e combustível para fazer essas operações? Entendeu? Ainda mais operações assim que você pode encontrar, né, ator violento envolvido com isso, e aí você tem que envolver grupos de operação especial ou da Polícia Federal, ou da Polícia Local, ou do próprio Exército. Então, o envolvimento deles na área, né, ah, mesmo tendo uma documentação legal, é muito maior e é muito mais complexo do que só comprar, por exemplo, subornar uma lavra, pedir uma autorização da lavra garimpeira. Pedir uma autorização de exploração da lavra garimpeira, eles podem usar um laranja e pedem uma permissão, né? Mas tem muito mais coisas que ir atrás. Obrigado, Janilson. Acho que o professor Tássio aí respondeu as suas perguntas, né? Vamos passar para a próxima pergunta, feita pelo Marquito, do iPhone dele lá do Equador, se não me engano. Bom dia, saudações desde o Equador. Parabéns pela palestra, professor Tássio. Um orgulho de ser seu orientando. O Equador, no momento, está no conflito armado não internacional, onde declarou 20 organizações criminosas como terroristas. Eles agem nas fronteiras, nas cidades e até na política. Como combater esse fenômeno? Bom dia, Marco. Bom falar com você. Bom te saber que você está acompanhando aí. O Marco é orientando aqui, ele é integrante aqui do nosso programa de pós-graduação, é doutorando nosso aqui da pós-graduação, Marco oficial do Exército Equatoriano, que voltou para o Equador agora e está exatamente aí no meio, né, desse processo que a gente está discutindo aqui academicamente. O Marco é a ponta da linha ali nesse processo aí. Um prazer falar com você. Marco, Graham, né? Eu te chamo de Graham, né? Graham. Como combater isso é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas ao mesmo tempo é o que a gente tem visto, né? Tem que ser integrado. Por quê? Porque você tanto tem que combater a ponta da linha, que é essa questão ostensiva de você estar na rua, de você dar combate, fazer o engajamento, você prender quem está vendendo arma, distribuindo cocaína, envolvido diretamente com garimpo ilegal, envolvido diretamente com essa atividade legal, tem que prender esse que está no nível tático, né? O crime não pode compensar para quem está ali no nível tático, mas o crime também não deve compensar, e aí você sai desse enfrentamento armado para quem está no nível operacional, por exemplo. Para quem são essas pessoas já ah, que ajudam a gerir o dinheiro, né? Seja funcionário de banco, seja funcionário do Estado, e aí entra uma corregedoria, aí entra uma Polícia Federal fazendo investigação, aí entra uma Receita Federal, os órgãos de controle, né? Exatamente para tentar identificar quem são esses sujeitos que dão o suporte operacional para quem está lá embaixo no tático, né? Eles que conseguem, vamos dizer assim, fornecer os recursos para que aquela logística do crime funcione, eles administram essa logística, né? O crime não pode compensar para esse estamento que está acima também. E aí é combater ele, né? E tem um terceiro estamento ainda. Você tem um estamento que é lá em cima, o grosso do dinheiro que financia isso tudo, né? Que aí muitas vezes está fora do país, né? Ou está em mais de um país. Essa capacidade de financiamento às vezes está em mais de um país. Por isso que às vezes a gente vê alguma grande operação feita que desmantela uma parte de uma quadrilha, né? Em determinados países, em determinadas cidades, mas aquela quadrilha ela continua, né? Por quê? Porque ela tem um financiamento acima, muito maior, e que ela consegue redistribuir, né? Isso à medida que ela tem dificuldade de um lado ou de outro. E aí, novamente, esse pessoal já não é um enfrentamento direto, é um enfrentamento por meio do follow the money, é um enfrentamento por meio de um combate à corrupção, né? Mais sério, mais efetivo e com punições mais duras, né? Eu acho que enquanto o crime compensa, a lógica econômica do crime é isso, né? Se a gente for falar de maneira muito sintética, qual é o meu lucro sendo um criminoso? Quanto que eu vou ganhar pegando o meu dinheiro que eu tenho e investindo
em uma operação criminosa. Vou ganhar 100 mil? Se eu for multado, quanto que é a minha multa? A minha multa é 150 mil? Opa, é um prejuízo. A minha multa é 10 mil? Opa, vale a pena. O crime compensa. Mas o crime compensa também nisso. Quantos assassinatos e homicídios são resolvidos nos nossos países, que não os passionais? Às vezes é uma taxa muito pouco. No Brasil, nós estamos falando de 3%. Então, compensa. Eu posso ser violento, porque a chance de eu ser pego é pouca. Você é condenado pelo crime, né? Então, eu acho que, assim, por isso que a gente precisa de uma mudança estrutural, um envolvimento estrutural, né? Um envolvimento multidimensional para lidar com isso, né? Senão, se ficar somente o setor de segurança sozinho tentando resolver esse problema, a gente vai conseguir reduzir, mitigar durante algum período, mas muito rapidamente eles se adaptam e o problema continua, né? Então, tem que envolver outros setores do Estado para conseguir combater quem está no nível operacional e estratégico que suporta essas organizações criminosas. Muito obrigado, Marquito, do Equador. Prazer recebê-lo aqui na nossa live, no nosso seminário aí sobre meio ambiente e narcotráfico. Vamos passar agora para a próxima pergunta, que eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Eu só sei que eu vou levantar essa bola aqui, o professor Tássio vai discorrer sobre o assunto, tá? Ela vem da Nádia Mária Coelho Última, e eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Só vou levantar essa bola aqui, o professor Tássio aí, com sua experiência e gabarito, vai poder responder de forma bastante interessante. A dificuldade no combate desses crimes é a participação efetiva das autoridades na área, assim como políticos. Isso é uma pergunta ou é uma indagação? Vou levantar aqui para o professor Tássio, se ela fez uma pergunta ou se é uma indagação, para que ele possa discorrer de acordo aí com o seu background aí de conhecimento na área. Bem, a dificuldade de combater esse crime, eu acho que começa com ele estar numa zona cinzenta, onde essa própria autoridade tem dificuldade em saber o que ela vai combater. Por exemplo, você vai construir uma draga, né, que pode ser usada no garimpo. Então, uma draga sendo construída, ano passado eu vi uma delas, eu vi uma draga sendo construída em Manaus, e a conversa no estaleiro era que ela valia 22 milhões. Tá? Mas é uma draga sendo construída. Todo mundo está vendo ela ser construída. Construir a draga não é crime. Construir um trator, uma escavadeira, uma motobomba, não é crime, não configura crime, né? O trator pode ser usado para qualquer função. A draga pode ser usada para fazer dragagem de cascalho, dragagem de areia. Pode ser uma dragagem numa região com a PGL que permite. Como que a autoridade vai barrar isso, né? Então falha a fiscalização? Não consegui ver essa draga onde ela estava. A gente tem autoridade legal para instalar um rastreador numa propriedade privada de um indivíduo e rastrear esse indivíduo? Como Estado, eu tenho autoridade de fazer isso? Imagina se eu colocar um GPS enquanto Estado no seu carro e eu rastrear para saber onde você está. Bem, se isso fosse feito com a draga, a gente já sabia onde que elas estavam. Se estava em um lugar legal ou não, mas percebe. Juridicamente, você tem um problema aí, para a autoridade poder entrar, né? Você tem um outro problema. Na hora que a gente está falando, às vezes, de regiões mais isoladas, você tem a falta de capacidade dessas agências. Não é que elas não estejam, as agências estão. Você pegar o ICMBio, o IBAMA, ele está em vários lugares do país hoje, né? Você vai encontrar agente do ICMBio no Alto Içana, no Alto Rio Negro, Pico da Neblina. Mas é um agente, 2, 3 agentes. Ele não tem capacidade de fazer uma grande operação sozinho. E a gente não investe, enquanto Estado, para que isso seja uma realidade, né? O Estado gasta muito com a segurança pública, né? A gente está gastando aí, se não me engano, de 9 a 10% com segurança pública do PIB, né? Em defesa, a gente brinca que está gastando 1,5%, queremos chegar a 2% na defesa. Bem, com segurança pública, você está falando de 9% do PIB. Mas ele está muito no combate da violência nas cidades. E essa ponta da linha, nessa questão do garimpo lá,
Não. Onde o político talvez entre nisso? Né? Você tem alguns políticos engajados com a questão ambiental e que vão tentar puxar essa agenda? Tem. Mas na hora que você tem regiões com baixa densidade demográfica, isso quer dizer baixa densidade de eleitores, você tem muito político que não tem um interesse tão grande nesse tipo de pauta. E as pautas dele são outras. Para onde ele vai olhar e para onde ele vai direcionar suas emendas parlamentares, para onde ele vai olhar, fazer o seu esforço de pensar projetos de lei, são em áreas que atendem aos seus nichos de eleitores, né? E que muitas vezes não vão estar nessas áreas mais afastadas do país, com menos peso eleitoral, né? Então, falta, acho que talvez um envolvimento das autoridades, um envolvimento político. Eu diria isso com muito receio, porque assim, existem quem está realmente tentando puxar essa agenda. As autoridades, muitas tentam fazer o melhor com aquilo que tem, né? Mas elas têm limitações. Eu coloquei uma delas, uma da limitação é legal, uma outra limitação é a capacidade. Então, acho que assim, talvez o que falte é o entendimento e o envolvimento da sociedade como um todo. E aí você tem um último ponto para encerrar, o apoio da sociedade, né? Porque vamos pensar o seguinte, quando a gente está apoiando uma ação contra o garimpo, se a gente for pensar em Roraima, à medida que você tem a Operação Yanomami, né? O PIB de Roraima, né, chegou a cair, a reduzir, né, em 25%. Por quê? Porque você tem toda uma indústria legal, um comércio legal, que vende máquina, que vende combustível, que vende mangueira, que vende alimento, que vende roupa, que atendia o garimpo. Na hora que você perdeu o garimpo, esse pessoal ficou sem emprego. Ele vai pressionar o vereador, ele vai pressionar o deputado. Mas ele está pressionando pelo comércio dele, que é legal. Percebe como é uma zona cinza? Então, se a população não entra, não entende o problema e compra isso, e você tem realmente uma comunicação dessa população se envolver com aquilo, que é um dos pontos que eu coloquei lá no final, você tem um outro ponto, né? Acho que aí você não levantou ele, mas é um outro ponto importante para a gente pensar. Sem apoio popular, numa democracia, você faz muito pouca coisa. Muito obrigado, Nádia Maria Coelho. Na verdade, ela respondeu aqui que é uma afirmação, né? Então, mas de qualquer forma, essa questão foi levada à baila aqui e o professor Tassi pôde comentar sobre isso. Pessoal, estamos chegando ao fim, não temos mais perguntas, tá ok? Eu queria agradecer a participação de vocês e também do nosso professor Tassi, que tem uma agenda apertadíssima. Ele realmente se desdobrou, e eu acompanho ele aqui, se desdobrou para estar aqui presente. Esse seminário que nós estamos fazendo aqui de modo virtual, ele inicia uma série de eventos e seminários que irão culminar no nosso ciclo de estudos estratégicos, que será correlacionado à temática, vai ser meio ambiente e defesa, vai acontecer na última semana do mês de maio, de forma presencial aqui. Ficamos sabendo na quarta-feira também que o nosso ciclo de estudos estratégicos, os nossos seminários sobre meio ambiente e defesa virá com a chancela do G20. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro ontem, na quarta-feira, aprovou a nossa proposta e os próximos seminários estarão fazendo parte de uma série de eventos que irão culminar na cúpula do G20 em novembro. Então, estou passando para vocês aqui de antemão. Na semana que vem, nós teremos mais seminários, inclusive o seminário do Coronel Oscar Filho, que é professor da Escola Superior de Defesa, fala muito bem também sobre meio ambiente e defesa. Professor Tássio, muito obrigado pela sua participação. É sempre um luxo estar aqui e receber essas informações de primeira mão. Agradeço a disponibilidade. O MPV, o Observatório Militar da Praia Vermelha, está de portas abertas e, com certeza, eu tenho certeza absoluta que nessa manhã as pessoas que tiveram oportunidade de presenciar, assistir a sua apresentação, sairão daqui com um conhecimento maior, com um entendimento melhor, mais refinado sobre essa questão tão complicada, tão intricada, que envolve as questões de segurança, narcotráfico e os crimes ambientais. Tá ok? Tássio, muito obrigado. Se quiser falar alguma coisa, pode falar. Pela última vez, obrigado pelo convite para estar aqui no MPV falando desse tema, que eu gosto tanto de trabalhar com ele.
Muito obrigado a vocês que estiveram com a gente, essa audiência aí. Convido realmente vocês a verem o Oscar Filho falar, é um amigo que fala muito bem, né? As outras apresentações que o MPV, os outros webinários que o MPV vai trazer, conversamos alguns nomes junto com o Anselmo, são pessoas com trabalhos interessantíssimos, né? Espero que vocês que são uma audiência qualificada possam aproveitar e já de antemão convido todos para em maio estar juntos conosco no nosso ciclo de estudos estratégicos aqui na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Obrigado e uma boa final de manhã para todos.